No estúdio do Extra Meio-Dia, o colunista Stener Sorato Júnior. Hoje ele vai falar sobre regime de bens no casamento e na união estável. Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos os telespectadores do Extra Meio-Dia. É isso mesmo, Alessandro. Vamos falar sobre regime de bens no casamento. Todas as pessoas que vivem em união, obrigatoriamente elas terão um regime. Esse regime pode ser pela escolha que elas tiverem ou então aquele que a lei determina. Vamos começar falando, Alessandro, pelos regimes mais comuns, que é o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime é aquele que é estipulado ou por escolha, ou se os noivos não estipularem, é o que a lei estabelece para eles. Esse regime é aquele que tudo aquilo que você tem até a data do casamento fica de propriedade de cada um dos cônjuges. E após o casamento, os bens se comunicam, se juntam. Nesse regime é importante lembrar que os bens recebidos por herança, mesmo depois do casamento, eles não se comunicam. Eles ficam de propriedade de cada um do cônjuge, no caso o herdeiro. Depois nós temos o regime da separação de bens. Esse regime é aquele onde a gente escolhe que o bem é de cada um dos cônjuges, seja antes ou seja depois do casamento. E também aqueles, obviamente, recebidos por herança também não se comunicam. Nesse mesmo regime da separação de bens, a lei determina que ele seja aplicado para aquelas pessoas que têm mais de 70 anos. Então, aqueles que têm um dos cônjuges tendo mais de 70 anos e resolverem se casar, a lei determina que obrigatoriamente será o regime da separação de bens. Isso é para não acontecer o tal do golpe e tudo mais. Isso. Mas eu vejo que a lei até poderia já ter alguma alteração, Alessandro, porque por mais que o Código Civil seja de 2002, mas vamos lá, hoje 70 anos as pessoas continuam com as suas faculdades mentais plenas, antigamente até poderia ser, porque as pessoas com 70 anos já eram consideradas já velhas, idosas. 70 hoje é o 60 da época, Exatamente, exatamente. Então, esse regime da separação obrigatória de bens para aqueles que têm mais de 70 anos, na minha visão, o legislador pensava nisso, que a pessoa não teria mais condições ou poderia cair em algum golpe do baú, como a gente podia ver nas novelas aí, Brasil afora. E nós temos mais o terceiro regime, que é o da comunhão universal de bens. É aquilo que entra tudo. O que você tem antes de casar e o que você tem antes de casar e aquilo que recebe por herança. Tudo que entrar nessa união de bens será de ambos os cônjuges. E por fim, Alessandro, um regime que é muito pouco utilizado no Brasil, que é o regime da participação final dos aquestos. É uma mistura entre o regime da comunhão parcial de bens e o regime da separação, onde você estabelece ali conforme a época do casamento o que vai vigorar ou não. Então esses são os 4 regimes que nós temos, Alessandro. E aí muita gente pode dizer agora, está pensando lá em casa, tá, mas eu não sou casado legalmente. A lei determina, mesmo você não sendo casado legalmente, vivendo em união estável, ou como a gente chama, convivendo, a lei determina que o regime de casamento deste casal será o da comunhão parcial de bens. Essa é a padrão. É a padrão. Ou seja, aquilo que vocês tiveram antes de começar a conviver é de cada um. Aquilo que foi adquirido após a convivência passa a ser dos dois. Há uma confusão muito grande, Alessandro, uma curiosidade aí, é que caiu aí na boca pequena, digamos assim, que a união estável ela só se configura após estar convivendo 2 anos juntos, o casal estarem juntos há mais de 2 anos. Não é verdade, a convivência é provada por qualquer tipo de meio de prova e não tem essa história dos 2 anos. Então, quem convive em união estável sabe que o regime de bens da sua união
é o da comunhão parcial. Por que tudo isso? Por que a gente trouxe esse tema, Alessandro? Porque a maioria das pessoas acabam, né, um dia vindo a casar ou a conviver em união estável. E aí, o regime é importante porque ele define o que vai acontecer com os bens do casal no caso de um divórcio ou no caso do falecimento, da morte de um dos cônjuges. E aí é onde vem as discussões e o regime vem para mostrar o que é melhor, como é que deve ser feito para que as discussões não fiquem no judiciário por longos e longos e longos anos. Tem uma série de perguntas. A primeira, como é que se caracteriza a união estável? Namoram juntos, moram juntos? Onde que é o namoro e onde que é a união estável? A lei não define uma única coisa, Alessandro. A lei define várias coisas. Então, assim, como é que você define que um casal está vivendo em união estável? Primeiro, obviamente, o lar, né? Mas não só ele, podem ter outras provas, como, por exemplo, uma dependência financeira. E aí, além disso, é como se tratam nas redes sociais, como se tratam com os amigos. Hoje tem redes sociais, né? Tem tudo. Então, como é que você comprova a união estável? Não é uma coisa só, é um conjunto de provas, como eu disse aqui, não só moradia, porque hoje em dia já há julgados que permitem que você viva em união estável, mesmo não morando juntos. A dependência financeira, como eu disse aqui, e também essa questão de como você se trata perante o público, seja pelas redes sociais, ou seja, num simples jantar onde tu apresenta o seu cônjuge como o seu marido, a sua esposa, enfim, conforme a ocasião. Mesmo com esses regimes bem definidos, é muito bem explicado, né? A gente entende como funciona cada regime, como você explicou aqui pra gente. Mesmo com esses regimes, a gente vê muitos casos de processos judiciais envolvendo ex-companheiros, ex-marido, ex-mulher, enfim. Por que tem tantos casos na justiça se os regimes são tão bem definidos? Justamente, Alessandro, porque eu vou te dar um exemplo assim. Digamos que eu tenho um carro, né, que custa 50 mil reais antes de casar. Depois de eu casar, eu pego esse carro e troco por um de 100 mil reais. A minha esposa, no caso de um divórcio, ela passa a ter direito sobre a diferença. Esses 50 mil que foram adquiridos, e não sobre os 100 que vale o carro. E isso vai para casa, para carro, enfim, uma infinidade de coisas. Todos os regimes, com exceção da comunhão parcial de bens, você faz um pacto antinupcial, que é nada mais do que um contrato. E aí lá eu posso estabelecer, por exemplo, eu vou casar pelo regime da comunhão universal de bens, mas eu quero estabelecer que o meu Fusca lá, aquele carro que eu tenho, que eu ganhei do meu pai, que foi meu há muito tempo, esse aqui não vai dividir. No caso de uma separação, ele é só meu. Então, você bota nesse contrato. Tudo isso, Alessandro, gera discussão, acaba indo para a justiça, enfim. Vou te dar um exemplo. Se eu peguei esse Fusca e gastei 30 mil numa reforma dele, esse 30 mil já era meu e da minha esposa. Então, as discussões são infinitas. O importante é sempre consultar um advogado antes e, obviamente, depois de que ocorrer qualquer problema. Nós temos vários advogados, vários escritórios, várias bancas em Tubarão, todos competentes. Consulte um advogado porque ele vai ajudar o casal a escolher o melhor regime de bens, porque não existe o melhor regime de bens para todo mundo. Cada caso é um caso. Então, consulte o advogado, ele vai explicar isso que nós falamos aqui em poucos minutos, ele vai poder dar uma consultoria para você, porque é importante, como eu disse, o regime de bens é muito bem aplicado quando acontece um divórcio ou quando acontece o falecimento de um dos cônjuges, né, Alessandro? Vamos falar um dia sobre herança aqui, eu acho que é interessante também. Vamos também, a gente comentar sobre isso. A ideia de trazer o regime de bens do casamento
foi porque na semana passada nós falamos sobre o nome, né? Como é que funciona toda a legislação do nome da pessoa, e muita gente perguntou nas redes sociais ali, tá, e o regime de bens? Então foi a ideia, a sua ideia também já está lançada para a próxima. O Osni está perguntando aqui, e o regime semiaberto? aí tens que negociar, Osni, com a sua esposa. Aí não tem juiz que negocie, é ela que vai ter que te ajudar aí. Sorato, obrigado pela participação, mais um tema interessante, eu tenho certeza que vai bombar aí nas redes sociais, assim como da semana passada dos nomes. O negócio do nome entre 18 e 19 anos poder mudar por conta própria, mexeu Ninguém sabia. Não, ninguém sabia, ninguém sabe. A gente pede aí para que as autoridades aí possam divulgar melhor isso, para que a população tenha conhecimento, inclusive na questão também do regime de bens, porque é importante. Obrigado, boa tarde, até semana que vem. Obrigado, Alessandro.